Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Hoje a nossa pauta e o nosso programa retoma um tema muito recorrente, muito caro aqui, a produção, que são sempre examinar as tantas vertentes da cura. Nós vamos conversar com o médico geneticista Arsonval Lamonier Júnior, a nossa presença. É com ele que a gente passa a conversar. Arsonval, você é médico geneticista. Depois que virou meio... A medicina deixou aqueles, às vezes, aqueles circuitos esotéricos, herméticos e fechados e ganhou, às vezes, publicidade. Alguns temas ficaram mais conhecidos da população, temas que eram antigamente muito restritos à classe médica, né? Falou-se muito dessa decodificação do genoma, e a gente que é leigo, fica imaginando decodificar o genoma significa o quê? Trocar os tijolinhos de DNA do lugar? O que é isso? Boa pergunta, Eustáquio. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu que te agradeço a sua presença. E assim, o projeto Genoma, que foi responsável pela codificação, pela leitura, né, do nosso genoma, né, do nosso material genético, ele começou nos anos 2000, né, por volta, foi ali, marcou essa virada aí de milênio. Então, recentíssimo, né? Isso, é muito recente, né? Mas hoje a gente, já 20 anos depois, a gente já experimenta aí surgimento de diversas medicações, uma capacidade muito maior de um diagnóstico de precisão, né, para antes doenças que não tinham, eram tratadas como idiopáticas, né, doenças que você não sabia a causa, não sabia o porquê. Você tem a possibilidade de fazer rastreamento nas pessoas, né, uma detecção precoce, instituir prevenção nessas pessoas. Então, o projeto Genoma, ele permitiu isso. E o que foi isso realmente? Nos Estados Unidos foi feito dois consórcios com participação mundial de dois grupos que iam sequenciando ao mesmo tempo e checando os resultados para ver se aquilo realmente, dado o desconhecimento, é como adentrar num universo, né? Então, assim, será que o que eu estou lendo aqui é realmente o verdadeiro? Se o outro está encontrando a mesma coisa, em trabalhos completamente independentes. Então, eu falo assim, que é a mesma coisa de você pegar uma biblioteca. Uma vez eu fui num museu, tinha assim aquelas listas telefônicas, que tinha antigamente, aquelas bem grossas, né? E elas estavam assim empilhadas, fazendo como se fosse aquela hélice do DNA, duas pilhas assim, né, fazendo uma hélice, e assim, de uns 10 metros. Aí falava assim, que a quantidade de material, de letrinhas, né, que compõem o código da vida, que compõe o genoma, era o equivalente ao que está em todas aquelas listas telefônicas. A pessoa fez e toda essa informação está dentro de cada célula nossa, determinando características que começam a ser, né, a nossa formação desde o momento da concepção até doenças que vão aparecer tardiamente, como Alzheimer. Em cada célula, quer dizer, tem uma configuração holográfica aí, tipo um holograma. Em cada célula dela, em cada uma de nossas células, há uma biblioteca desse tamanho, com essa quantidade de informação. Vem cá, e é possível, então, por exemplo, a partir do diagnóstico de uma determinada patologia, você interferir nas causas genéticas dessa patologia? É possível fazer isso? Hoje já é possível, né? Para muitas doenças genéticas, ainda não há cura. A gente fala em torno de mais de 7 mil doenças genéticas. São doenças geralmente raras. Uma doença rara é aquela que afeta mais de uma pessoa a cada 2.000 pessoas. Algumas doenças genéticas são tão raras que elas afetam uma pessoa a cada 50 mil. Mas quando você junta todas as pessoas no Brasil com doenças raras, em torno de 13 milhões de pessoas, ou seja, uma parcela significativa da população. Então, antes a pessoa tinha um problema cardíaco, a gente dá um exemplo. Tinha um problema cardíaco, que em uma determinada idade, o coração dela começava
enrijecer, perder a capacidade de bomba. Isso levava a insuficiência cardíaca e morte. Geralmente, após os inícios dos sintomas, em 5 anos. Doença geralmente mais senil, sem causa específica. E que geralmente acometia várias pessoas de uma família. Hoje a gente sabe que essa doença é uma doença genética, né? A gente sabe que ela pode ser detectada com uma precocidade bem antes, e hoje já existem vários tratamentos que curam essa doença, impedem a progressão, não cura, impede a progressão da doença. Estabiliza, pelo menos. Estabiliza. Então a pessoa começa, às vezes, então, em um estágio tão inicial que ela não apresenta nenhum sintoma. O irmão dela foi diagnosticado com a doença, ele já tinha alguns sintomas, mas a doença parou nele ali. Ele está prejudicado de saúde, mas já o irmão dele se beneficiou, porque fez a avaliação genética dele também. Ele também era portador daquela variante que causou, daquela alteração genética que causou. Ele começa a tomar medicação de forma precoce e não desenvolve problema. Então, esse é o conceito de rastreamento familiar. A partir do momento que você identifica uma doença potencialmente genética na família, você determina quem é e quem herdou e quem não herdou. Então, esse outro irmão, um irmão herdou e instituiu o tratamento precoce. O outro irmão, assustado às vezes com a doença do irmão, um quadro sério, fez a avaliação genética e descobriu que ele não herdou, ele não é portador. Notícia boa para ele. Ele vive a vida dele de forma despreocupada. Daquele problema, ele está livre. Então a gente tem essa possibilidade. A IBM anunciou uns 10 anos atrás o lançamento de um algoritmo Watson que permitia exemplo do que está acontecendo com a inteligência artificial agora, né, a resolutividade dela para tantas demandas em várias áreas do conhecimento humano. A IBM anunciou a disponibilização do Watson, que permitiria, a partir de 3 ml de sangue, fazer um rastreamento bioquímico até de tantas gerações anteriores. Tá nessa toada, então, aí da genética, né? Está nessa área. Ainda é assim, dado o que a gente vê de mais nos melhores laboratórios do mundo, que é o que a gente oferece aqui, é o mesmo tipo de tecnologia que a gente oferece aqui em Vitória, imaginar isso ainda soa assim, um pouco distante. Ficção científica. Mas quem duvida do mundo de hoje? Inteligência artificial, tantos esforços. Então eu acho que sim, né? Antes mesmo, quando eu comecei, eu me formei em 2006. Desde 2010 eu comecei na área da genética. Naquela época, um exame genético demorava 70 dias, 80 dias, 90 dias. Custava 15 mil reais naquela época, que o dinheiro valia, 15 mil reais era muito mais dinheiro que 15 mil reais hoje. Hoje um exame desse custa 2 mil reais, 2.500 reais. Com 25 dias está pronto. Então, assim, você imaginar que como a coisa vai evoluindo... É de se esperar, né? A escala e a disponibilidade, todo o pioneirismo sempre tem um preço, né? Tudo que é consumido de início. Mas então o que você está falando para nós aí, que a genética, ela pode, o conhecimento, a medicina genética pode nos livrar de um estigma, de uma inexorabilidade genética. Há situações em que cabe interferência e correção de algum desvio que foi plantado lá nos tijolinhos do DNA. É o conceito de terapia gênica, né? Algumas drogas que vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de que, se você tem lá uma parte do seu DNA que está alterada, eles inserem uma outra parte equivalente dentro das suas células e que aquela parte equivalente produz a parte da proteína que está faltando, que é a parte da parede, do tijolinho, boa, sem alteração, e reverte o processo. Você conhece alguma coisa da estrutura dos telômeros? Sim. Existe algum procedimento que permita retardar ou conter o encurtamento do telômero? É o que vem mais trabalhando. O que acontece com o telômero é assim, o nosso código genético,
ele está em estruturas, ele não está todo junto. Ele fica dentro das células em 46 cromossomos. 46. Eu falo que cada cromossomo é como se fosse um livro, daqueles bem grandes, né? Então, toda vez que uma célula se divide, esses cromossomos trocam material entre eles, se rearranjam. E quando isso vai acontecendo, à medida que isso vai acontecendo, porque você imagina, o seu DNA é o mesmo de quando o espermatozoide fecundou há 40, 50 anos, 60 anos, a pessoa vai ao longo da vida, né? Quanto mais ela vai passando, é aquele mesmo DNA que vem se dividindo. Em cada uma de suas células, diariamente, milhões dessas células estão se dividindo. Então, os telômeros é como se fossem as pontinhas dos cromossomos, essas estruturas que são como os livros. Você vai perdendo ali as pontinhas ao longo do tempo, porque de tanto dividir, tanto dividir, tanto dividir, ele vai realmente chegando ao final da vida perdendo pedaço, espatifado. Né? É normal. Se preparando para morrer, na verdade. Vai perdendo. Ou seja, e aí, o que eu já observo é que as pontinhas do cromossomo, que são os telômeros, eles vão reduzindo. E por isso que surgem, na terceira idade, uma série de doenças. Então, você conseguir estabilizar os telômeros vai ser um ganho de longevidade que hoje se fala que nós vamos conseguir viver, as pessoas que estão nascendo hoje, elas vão conseguir viver 130 anos ou mais. Elas vão ver. E aí você fala, isso não tem condição. Mas tem, porque você imagina, antes as pessoas faleciam com 60 anos. Sim, sim. E hoje, 60 anos de idade, a pessoa tem vida sexual, está correndo, está fazendo tudo. As pessoas estão ficando idosas realmente a partir dos 85, a partir dos 90 anos. Então, nós vamos começar a chegar a pessoas de 110, 120 anos que ainda vão estar vivendo uma vida ativa, gozando de uma vida saudável. Não apenas idoso, mas desfrutando dessa condição, né, de acredito que vão existir vacinas, né? Como vacinas que vão promover essa estabilização dos telômeros e, com isso, garantir a longevidade da pessoa. A presença hoje é do médico geneticista Arsonval Lamonier Júnior. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com presença, hoje trazendo o médico geneticista Arsonval Lamonier Júnior. Arsonval, falamos a respeito da questão das perspectivas que se abre para a senioridade, para os velhos com a idade. Tem um cara aí, o Yuval Noah Harari, que ele fala, ele segura que o homem que vai viver 150 anos já nasceu. Isso aí esse rapaz é um gênio, realmente. Mas tem gente aqui de Vitória mesmo, que não muito longe, que fala o seguinte: tenta sobreviver até 2030, que até lá, depois de lá, as perspectivas de morte mais comuns serão de acidentes, não de patologias, não de doenças. Quero ver com você o seguinte: você também, a partir do seu conhecimento de genética, você está trabalhando agora na área de vacinação. Você está implantando uma clínica e está trabalhando com a marca nacional muito conhecida, que é a Vacine, e você está instalando uma clínica exatamente, uma clínica de vacinação, é isso? Qual é o trabalho que você está propondo? É isso, assim, a minha paixão, Eustáquio, sempre foi a promoção da saúde, desenvolvimento do bem-estar, né? E isso, assim, as pessoas
conseguem qualidade de vida através da prevenção. A medicina preventiva, ela é aquela que antecipa, né, conhece os seus riscos e antecipa os problemas através da orientação, através do conhecimento. Então a genética, eu me tornei geneticista muito por isso. Eu me tornei geneticista porque eu achava fundamental num processo, uma relação médico-paciente, a pessoa saber falar sobre a história familiar dela, falar sobre os hábitos de saúde dela e compreender qual é o risco genético realmente que existe. E dentro desse arcabouço aí, dentro disso que é a prevenção, uma das minhas paixões aí, das coisas que eu tenho um grande interesse, é a área da vacinação. Logo que eu me formei, eu fui fazer mestrado, fiquei 3 anos, fiz uma especialização e um mestrado dentro da Fiocruz, né, lá no Rio de Janeiro, lá no Castelinho mesmo da Fiocruz, ali em Manguinhos. E lá é onde é produzido grande parte das vacinas do Brasil, coordenado de diversas um lugar histórico na vacinação brasileira, né? E hoje eu vivo um momento muito legal através da minha clínica, né, da Cligen, porque eu fiz essa parceria com a Vacine, que é uma das mais tradicionais empresas aí de vacinação do Brasil. Uma referência, né? Uma referência. A diretoria, os fundadores da Vacine são todos diretores, pesquisadores renomados no mundo inteiro, brasileiros. E a gente tem a oportunidade, né, de estar desenvolvendo dentro de um mesmo espaço, tanto a questão da prevenção, da conversa sobre a genética, quanto também a conversa sobre a vacinação. Hoje eu tive um paciente que ele veio, né, muito legal o caso, porque foi uma criança que teve um teste do pezinho alterado, né? Então a criança de 2 meses, teve o teste do pezinho alterado, ela já tinha feito uma consulta, fez um teste genético, a gente excluiu aquele teste de pezinho alterado, estava tudo bem com ela, através do teste genético a gente mostrou isso. Na conversa, os pais falaram que ambos tinham história de câncer na família, colheram teste genético, né, gostaram da experiência com o filho, e a criança saiu do consultório, passou pela consulta vacinal com a nossa equipe e já ali mesmo recebeu as vacinas, né? Então a gente tenta integrar em um mesmo ambiente, consultório, vacinação e os testes genéticos, né? Uma orientação completa em prevenção. Seria uma abordagem holística, né? Uma abordagem é mais isso. Mais holística. Mas interessante que essa questão da vacinação, existe uma infinidade de patologias que podem ser evitadas a partir da vacinação pertinente. Mas nós tivemos, com o advento da Covid, uma polarização imbecilizante, que, de certa maneira, mais desorientou do que ajudou. Com relação a essa politização da questão da vacinação e os mitos e as lendas urbanas que daí decorreram. Tipo, tem pessoas que alegam sequelas da vacinação a que foram obrigados a ser submetidos. Há outras pessoas que temem, que acham que há um projeto em marcha, não seria de eugenia, mas algum projeto em marcha que visa, que tem uma pegada meio fascista de exclusão dos mais deficientes e através disso as vacinações mais normais, como a da gripe, estariam embutindo outros tipos de componentes. Como é que você vê esse temor, essa lenda, essa visão, essa apreensão que tem das pessoas que às vezes não são suficientemente informadas? Ou são? Olha, existe assim, enquanto uma pessoa ganha dinheiro vendendo comida, uma outra ganha com pessoas passando fome. Então, ao mesmo tempo que existe uma cultura de informação, existe pessoas que ganham dinheiro com a desinformação, que recebem por isso influencers, pesquisadores.
existe todo o negócio. Um caso específico do Covid foi uma loucura, né? Foi uma pandemia com... Eu morava na Espanha na época, morei lá 6 anos, e a pandemia estourou na China, Itália, norte da Itália, Isso. e Madrid. Então, assim, de repente, você tem toda a Europa de lockdown. Nós ficamos totalmente trancados Um pesadelo. lá. Aquilo se transferiu para o mundo todo, né? Abalando economias, comerciantes quebrando, coisa muito traumática. E é evidente que num contexto assim, vai haver uma voz que vai contra, milhões de vozes que vão contra, e com as redes sociais isso tudo virou uma troca de informação. Exponencializou. Acho que foi uma experiência única na humanidade. O Brasil teve a revolta da vacina, né? Oswaldo Cruz, né? Isso e tal, uma coisa antiga, semelhante, mas longe de ser parecida, né? E lógico, quando você desenvolve uma vacina dentro de um processo de epidemia, você tem que dar celeridade a várias etapas, né? Às vezes etapas de segurança. Embora nada daquilo foi criado de um dia para o outro, as vacinas foram desenvolvidas com base em um conhecimento que já vem sendo desenvolvido. Há uma frase que fala que as vacinas causam adultos. Quando você compara a mortalidade infantil no Brasil dos anos 40 para agora, o ganho em mortalidade é assim, absurdo. É debitada a vacinação, né? Então a pessoa pega lá, olha Entendi. só, eu comecei a pessoa poderia vir a desenvolver uma doença rara. Mas olha bem, neurológica. você tem uma especialidade, eu te vendo no repertório da sua clínica, você tem uma série de vacinas para tudo quanto é doença, pelo que eu vi, tudo quanto é doença. Influenza, pneumococo, difteria, tétano, mas a discussão mais centrada em cima dessa questão aí, é aquilo que você falou, né? Não vamos ofender o bom senso. Era muito restrita a vacina contra a Covid, porque se discutia na época que alguns próprios médicos alegavam o protocolo de processamento e fabricação da vacina, só em situações muito excepcionais, seriam cumpridos no prazo em que se colocou a primeira leva de vacina no mercado, de 8,5 bilhões de consumidores. Acho que a discussão maior foi a celeridade do processo, não? Que gerou dúvidas. Você, como especialista, em momento nenhum duvidou, não? Com certeza, essa discussão foi uma discussão assim, cansativa, separou famílias, separou pessoas, era um mercado gigantesco, havia muita ciência de ponta, havia muita desinformação, e a gente já tinha uma questão que vários hospitais públicos completamente sobrecarregados. A vacina reduziu isso drasticamente, né? Ainda hoje a gente tem casos de Covid, o Covid se tornou mais uma doença, mas uma doença controlada. Mas, São Paulo, existem perfis distintos que merecem atenção do ponto de vista da vacina, que são idosos, mulheres e crianças, né? Não, na verdade, a vacinação é para todos. Gestantes, há vacinas que são específicas da gestação, as vacinas da infância são fundamentais, né? Adolescentes, por exemplo, a gente tem hoje a questão, por exemplo, do HPV, né, na prevenção do câncer de colo do útero, um dos tipos de câncer que mais mata no Brasil. Você toma uma vacinação que vai prevenir uma infecção nos próximos 10 anos, na sua vida adulta, né, na sua trajetória. Você tem vacinas que são para os viajantes, pessoas que vão para áreas endêmicas de determinadas doenças. É a medicina que trata essa parte. Você tem vacinas que são dedicadas aos idosos, mais específicas para as mulheres. As mulheres mesmo é fundamental, mais uma vez cita o HPV. Ela é indicada para adolescentes e para mulheres até 45 anos. E você tem vacinas que são para idosos. Lógico que você vai pensar na vacinação principalmente para grupos de risco.
Não é uma pessoa que tem uma doença crônica, uma doença que incapacita ele do ponto de vista respiratório, tudo, ele tem que ter mais prevenção para evitar uma pneumonia, para evitar uma gripe forte. Mas as vacinas, elas vêm trabalhando em todas as faixas etárias, de acordo com o risco ocupacional da pessoa, de acordo com a família. É bobeira, Eustáquio, assim, é uma coisa de cartaz do Ministério da Saúde. Colocar aquela vacina assim, a vacina está indicada para pessoas até de tantos a tantos anos. Vacinação não é isso. Vacinação é uma consulta. Vacinação é conhecer o seu risco. Exatamente, e é customizada, é subjetivo, é individualizada. Idiopática, como diz você, né? É individualizada. É assim, quais são os seus problemas de saúde? Há outras pessoas na sua família, muitas vezes você se vacinar, você está prevenindo a doença dos seus pais. Se você tem um pai... Você está imune, mas pode transmitir, né? Se você está... eu não tenho nada, mas se você tem um pai dentro de casa com 70 anos, cardiopata, problema pulmonar, você leva uma gripe para dentro de casa, então é fundamental que ele esteja vacinado, você esteja vacinado. Então tem que considerar a família dessa pessoa, a história clínica dessa pessoa, a faixa etária dessa pessoa, onde essa pessoa vive, qual que é a epidemiologia do local, para realmente construir um plano de vacinação. Lá na clínica a gente fala que o nosso princípio, né, e até um princípio da vacina, que é a rede, é que vacina não é coisa que você chega e fala, olha, eu quero tomar. Você tem que passar por uma consulta vacinal, que lá na clínica é gratuita. Uhum. Né? Porque mas é customizado, individual. A gente procura orientar o paciente para quais os riscos que ele, a família dele tem, porque uma doença transmissível, ela passa dentro da família. Assolval, certamente em outra oportunidade vamos dar sequência a essa conversa, que é de interesse das pessoas. Uhum. Eu sempre digo aqui que nada que substitua uma consulta, né? Mas às vezes a disposição da pessoa assistir uma conversa dessa, ela pode dispor de informações que são extremamente relevantes para a saúde dela. Quero agradecer muito sua presença. Não, eu que agradeço e te convido também a ir lá na clínica, se vacinar, falar da sua saúde, consultar com a gente. Vai ser Com prazer, imagina. Vai ser um prazer enorme, tá bom? A presença hoje do médico geneticista Assolval Lamounier Júnior. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.